se vocês, Deus me livre, deixarem um desgraçado desses assumir o poder e amanhã ele não gostar de você, pega o telefone e manda prender. Por quê? Não gosto dele. Colaboracionista. Vai te chamar de colaboracionista. E vocês entendem, vocês sabem, e eu digo publicamente mais uma vez para Pritula. Venha para Washington. Eu também não moro em Washington. Nós vamos para Washington. Isso ocorre publicamente. Se você é homem, não mexa com a mãe. Se me ofender, que seja comigo, muitos já o fazem. Podem me chamar do que quiserem. Não ligo. Só me importei por causa da mãe. E agora eu vou lidar com Pritula muito seriamente. O que a Ucrânia precisa é declarar calote da dívida externa depois do fim da guerra. O novo presidente deve chegar e declarar calote da dívida externa. Um policial chega até ela e diz: você me paga tantos milhares de dólares e continua com o seu negócio. E a propaganda globalista vai dizer para vocês, jovens, zoomers, vocês não precisam de carro, aluguem. Vocês não precisam comprar apartamento, aluguem. Vivam tudo de aluguel. O principal é ter um tênis e passear por Paris. O resto, não se preocupem, nós pensamos por vocês. Pense no clima, lute pelo clima, mas o principal é tirar conclusões. Porque se vocês votaram no Zelensky e ele decepcionou vocês, todos vocês se revoltaram, e amanhã vocês votarem no Pritula ou naquele Zaluzhny, por exemplo, então vocês não são pessoas inteligentes. E a Ucrânia simplesmente vai deixar de existir de uma hora para outra. Bem-vindos ao Liberty US, UA. Hoje conversamos com Denis Elizeyevich, empresário e político. Seja bem-vindo, senhor Denis. Olá, Tatiana. Olá, espectadores. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, siga o canal do Denis e a Liberty TV para ver trechos curtos da nossa conversa. Hoje vamos discutir notícias políticas, eventos que estão acontecendo na Ucrânia, mas vamos começar com algo pessoal seu, Denis. Porque nas plataformas, e não só em uma, as pessoas estão discutindo seu conflito com Pritula, com Sergi Pritula, por algum motivo. Eu pessoalmente li sobre isso e vi o comentário que ele escreveu. Ele disse: você e seus amigos Oleshky, Moz e Moziichuks, Shari, Shaposhnikov são traidores. São um grupo de traidores da Ucrânia que se esconderam na Áustria, na Espanha ou na América. E vocês vão passar toda a sua vida miserável na condição de colaboracionistas. E então tudo vai acontecer com vocês do jeito clássico. Os russos vão usar vocês e depois jogar vocês fora como lixo usado. Por que sua mãe também está sendo envolvida nesse escândalo? Conte, qual é o motivo? Que conflito é esse e o que o causou? Bem, você já leu a última mensagem dele, mas tudo começou quando ele escreveu: sua mãe zombou até ser levada ao tribunal por justificar a agressão russa e depois me insultou, dizendo que eu seria deportado para os Estados Unidos e preso na Ucrânia. Veja, Tatiana, que todos saibam logo, isso não diz respeito só a mim, vou te dizer de cara. Isso se aplica a você e a qualquer ucraniano, especialmente quem vive ou viverá na Ucrânia. Veja, minha mãe está completamente distante da política. Ela acabou em uma situação ruim por minha causa, porque eu faço esse trabalho. Ela imprudentemente compartilhou uma transmissão minha em que eu criticava a Ermak, relatando tudo o que agora o Nabu afirma sobre ele. Como retaliação, abriram um processo criminal. Nem o Putin faz isso na Rússia, entende? Acho que até no Irã. No Irã é assim, eu sei. Perseguem as famílias dos dissidentes. Veja. Depois ele diz: vão te deportar para os Estados Unidos, e como você sabe, e se eu tiver passaporte americano? Vai que, né? Ou pode ser outra coisa. Por que eu deveria ser deportado? Terceiro, você vai ficar preso. E por quê? Não escreveu o motivo. Eu quebrei a lei? Fiz algo ruim na Ucrânia? Acho que só fiz coisas boas. E as pessoas precisam entender que, se vocês, Deus me livre, deixarem um canalha desses chegar ao poder e amanhã ele não gostar de você, ele vai pegar o telefone e dizer: prendam ele. Por quê? Não gosto dele. Colaboracionista, vai te chamar de colaboracionista. Vocês sabem, tem uma rivalidade com Zelensky, mas quero dizer para vocês, e com Ermak também. Esses dois meus oponentes, claro, são canalhas, mas não são mesquinhos. Entendem? E Pritula, ele é mesquinho. Porque todo o comportamento dele e todo o jeito dele indicam isso. Aquela postagem que você leu depois, ele disse: lá mencionou uma série de figuras públicas. Eu não tenho relação com nenhuma dessas pessoas. Nunca vi nenhum deles. Tenho inimizade com Sherry pelo mesmo motivo que com Pritula. No dia da prisão da minha mãe, ele fabricou mentiras descaradas no Photoshop e ainda debochou. É isso. Na minha opinião, toda a atuação dele é contra a Ucrânia, por isso não gosto dele. E nós temos nossos próprios desentendimentos lá.
Não conheço nenhuma dessas pessoas, nunca as vi. Mas a tarefa de Prytula é mostrar que todos esses nomes têm uma imagem muito negativa na Ucrânia. Você os reúne, ou engana, ou organiza. É assim que apresentam você por algum motivo. É isso mesmo, Дякую. Вот это же есть работа пропаганды. E você entende, Moshe Maseichuk não esconde com que tipo de pessoas ele trabalha. Ele mostra isso em vídeos. Isso se espalhou por toda parte. Eu nem sei como chamar isso, se é um clã ou o quê. É o grupo deles. E sobre Olejeka, eu realmente não sei. Não sei nada sobre a vida desse homem, mas sou grato porque foi um dos poucos que me apoiou publicamente na época. Só isso, não sei mais nada sobre essa pessoa. Tive alguns conflitos com ele como cidadão devido aos negócios que fazia antes da guerra e que eu não gostava. Só isso. É isso que o Prytula fez, Prytula. Agora um momento muito importante, Tatiana. Mexer com mães e pais é a atitude de alguém desprezível, pois Prytula não é funcionário do governo nem agente secreto. Isso é coisa de uma criatura desprezível. Os espectadores devem fazer uma pergunta, aliás, uma observação. Tudo isso estava nos tracks, redes sociais, e nos comentários todos me apoiaram com milhares de curtidas. Ele escreveu seu post no K, onde tudo começou. Lá, todos o odeiam, inclusive toda a Ucrânia, acham que ele é vigarista. Foi isso que ocorreu. Sobre o Sputnik, é preciso pensar, afinal, quem é Prytula para as pessoas? Quem é essa pessoa sem a guerra? Quem é essa pessoa sem a guerra? Ninguém, desculpe, ele é só um palhaço de terceira categoria do canal do oligarca Pinchuk. Tatiana e Zelensky são tapetes, e este é KV. Porém, devo admitir que Zelensky está em outro nível, mesmo sendo meu inimigo, é muito superior. Esse sujeito é parente desse outro sujeito, cunhado, irmão da esposa dele. Como Tinik é oligarca, procure no Google. Como Tinik é bilionário, oligarca, 17 anos na política, eles vêm de uma família simples. Não tenho nada com Komutinik, mas conhecidos em comum me disseram que ele é uma pessoa de palavra. Onde está o senso de honra do Prytula? Estou falando com Komutinik, que vive em Mônaco. Onde está o senso de honra do Prytula? Talvez você possa explicar para ele que aqueles que mexem com as mães dos outros vão enfrentar consequências por isso, claro, dentro da lei. Eles pensam que esse poder é eterno. Prytula não pertence ao regime verde, apenas coopera temporariamente. Prytula é dos Komutinik, é Pinchuk, é do Saraziata, e esse fundo é política. Então eu pergunto de novo, quem é Prytula sem esse fundo? Tatiana, agora chamam ele de voluntário. Você sempre fala que Prytula é voluntário. Não tive preguiça, pesquisei no Google, qualquer um pode conferir. Qual a primeira definição de voluntário? Voluntário é a pessoa que de forma gratuita dedica seu tempo livre, forças e habilidades a atividades socialmente úteis, ajudando quem precisa, protegendo a natureza e desenvolvendo projetos sociais, culturais e esportivos. Bem, neste caso, estamos falando de políticos e política. Ele se encaixa nisso? Não. Ele constrói sua carreira política com isso, arrecada dinheiro de outros e não faz de graça. Então me diga, de que viveu Prytula esses anos? De que ele vive? Atualmente ele não está atuando ativamente como ator. Essa é só uma pessoa escolhida por esses dois clãs que citei, alguém midiático e reconhecido. Apesar de ser pão duro, acharam que isso daria certo. Funcionou por um tempo e agora ele é a cara desse fundo. Tenho mais perguntas. Quanto você doou do seu próprio dinheiro para as Forças Armadas da Ucrânia? Quanto? Mostre para mim. Posso dizer quanto eu doei? Nos primeiros dias, não ontem, mas nos primeiros dias da guerra. A maioria ocorreu nos primeiros dias e meses da guerra. Então que ele conte onde estava, em 24 de fevereiro de 2022, eu posso contar tudo, minuto a minuto. E onde ele estava? Talvez em um bunker, como muitos outros, tipo Mustafa Nayen, em um bunker sob proteção? Esse cara não é a primeira vez que ele me responde com grosseria. Você lembra das coisas que ele dizia? E nem vamos repetir isso aqui no ar. O que ele escrevia para as pessoas, ele era grosseiro até com os militares. Ele ameaçou alguém dizendo que o pessoal do GUR iria procurá-lo. Ou seja, Tatiana, quem fez mais pela Ucrânia? Dediquei muito mais à Ucrânia democrática ao longo da vida do que Prytula, 1 milhão de vezes mais. E Prytula trabalha para uma Ucrânia ditatorial.
Esse não é o país em que vivo, nem onde vou viver. Vou viver em uma Ucrânia democrática. Você fala que está pronta para ir com ele ao detector de mentiras, mas nos Estados Unidos, na Ucrânia, por exemplo... Nossas autoridades disseram na Ucrânia que, se você for lá, será submetido ao detector de mentiras. As pessoas sabem disso publicamente, todos sabiam disso. Você concordou com isso ou não? Mesmo morando hoje em Kiev, e isso acontecendo, não iria ao detector de mentiras lá, pois todos são controlados pelos serviços secretos, e não confio neles. Isso pode ser transferido para a Europa. Quando eu estiver lá, aviso, e podemos fazer isso em um país onde eu me sinta seguro, um país decente. Então, por que Washington não serve? É a capital dos Estados Unidos, o país mais democrático. São especialistas de alto nível. Vocês não vão conseguir suborná-los. Eliseyevich ou Pritula não significam nada para eles. Só trabalham por dinheiro. Eu segui como vocês pediram. Eu disse 3 perguntas suas para mim. Ele também pode perguntar, certo? Sim. Você é um agente russo e colaborou com a Rússia, certo? O detector mostrará tudo. Tenho perguntas para ele, pois sonho e vejo que as faturas desse fundo estão superfaturadas. As faturas estão sendo superfaturadas. Isso é supervisionado de Mônaco, como disse. Se é sonho, realidade ou só imaginação, não sei, mas faria essa pergunta publicamente. Mais cedo ou mais tarde, Tatiana, esse fundo será auditado de verdade. Após a guerra, tudo se acalma e veremos se é mesmo um fundo ou só negócio. Ele lucrou muito? Muito para o exército? Sim. Não dá para arrecadar bilhões de grivnas sem oferecer retorno. Muita gente do GUR e muitos militares estão satisfeitos. Mas, Tatiana, e se outra pessoa tivesse criado o fundo? Agora não falamos de Pritula, mas de outra pessoa. Um grupo organizou um fundo, arrecadou $1 bilhão. Destinaram 800 milhões ao exército e 200 milhões foram roubados. Os militares vão ficar satisfeitos que exatamente 800 milhões foram usados para comprar? Sim. Mas 200 milhões foram roubados. Como você vai encarar isso? Para mim são canalhas que roubaram na guerra. Quero dizer para vocês que ainda se empolgam com isso, mesmo após tudo que falei, porque esses fundos arrecadam bilhões. O fundo compra quase até blindados de transporte de tropas para a linha de frente. O que é artilharia? Ficaram malucos? Isso é dever do Estado, do Ministério da Cultura. Mas quando temos o KVN no comando, o KVN está com o Pritula. É isso, este vídeo vai se chamar Piadeiros e Humoristas Destruíram Nosso País. Foi assim que aconteceu. E eu digo publicamente mais uma vez para o Pritula: venha para Washington. Eu também não moro em Washington. Vamos para Washington. E fazemos isso publicamente, se você for homem. Não precisa envolver a mãe. Se ele me ofendeu, muitos também me ofendem. Podem me chamar do que quiserem. Não ligo. A questão da minha mãe foi o que me pegou. E agora vou tratar do Pritula bem de perto. Ele quer saber de onde vem o dinheiro com que vocês vivem. Ele diz que vocês se aproveitam de temas sensíveis, ou seja, por motivos financeiros. As pessoas comentaram na última transmissão que você não mostra sua vida no Instagram e gostariam de saber como você vive. Você respondeu: eu não sou uma instablogueira. Foi isso mesmo. Você diz: não sou instablogueira, então não posto muitas fotos no Instagram. Então essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta para você querem saber quem financia você. E você vive tão bem a ponto de alguém poder dizer que realmente tem alguém te financiando? Sobre o Instagram, não sou blogueiro de lifestyle. Esse não é meu caminho. Após o esporte profissional, sempre trabalhei com negócios. Antes da guerra, minha vida era totalmente privada, sem fotos nas redes sociais. Tatiana, eu continuaria assim, mas a vida me forçou. Agora estou aqui falando com você e só dou esta entrevista porque sou obrigado. Não pretendo dar outras no futuro. Então, segundo ponto, eles querem que eu mostre a minha localização para eles. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu postei alguma coisa, algumas fotos no Instagram ao longo de alguns anos, é porque era necessário. E eu sei como fazer isso e quando fazer. Qual vídeo gravar para o YouTube? Em que cenário e quando? Sei por que faço isso. E de onde vem o dinheiro que uso? Do meu próprio bolso. Vivo com o meu próprio dinheiro. Desde 2012 sou empresário, trabalho com empreendedorismo e vivo com o meu próprio dinheiro. E se alguém vier me contar alguma coisa, mostre onde está o caixa. Ele disse que colaborei com russos e avisou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre agentes russos no país.
Entende? Isso é para otários e serve para ingênuos. Isso também diziam sobre Mendel, mas uma pessoa séria, que entende das coisas, vai dizer: a América nunca permitiria que um colaboracionista da Rússia, já que a Rússia é inimiga oficial dos Estados Unidos, digamos assim, permanecesse lá. Por isso, Prítula é um canalha completo. Então, isso pode estar relacionado ao que dizem, de que você vive, com que dinheiro... Bem, não especificamente Prítula, mas há essas acusações de que a Rússia financia pessoas que espalham propaganda russa. E os meios de comunicação ucranianos, que não gostam dessas informações, dizem que isso é propaganda russa. Você afirma que eles recebem apoio do Estado, enquanto eles alegam que quem defende o fim da guerra é financiado pela Rússia. Foi assim que isso se estabeleceu, ou como devemos entender isso? O Estado não financia ninguém, são financiados por propagandistas. Na política, há o conceito mafioso de caixa comum. Há um caixa comum que financia blogueiros. Já falei dos valores. Os maiores, com milhões de seguidores, ganham $50 mil isenção do serviço militar e um apartamento alugado. Isenção sob a proteção dos serviços secretos. Resolução de problemas caso envolva serviços secretos. Veja o caso de Laken Sternenko. Eles têm proteção do SBU. Estes são exemplos claros para você. Então eles disseram, como você está dizendo, se eu sou russa, eu não financio a propaganda russa. Não sou eu dizendo isso, é você. Só estou repetindo o que eles dizem. Se você quer defender o fim da guerra e ir para negociações, isso é propaganda russa. Bem, é isso que todos dizem. Não é só sobre você. Todos que defendem o fim... Você concorda? Não posso concordar com isso. Concordo que você apenas está constatando que eles realmente falam assim, o que é óbvio. Entende? Isso é terrível de certo ponto de vista. Não porque eles falam algo sobre Elisevich ou sobre alguém lá. Na Ucrânia, não se admite que outra pessoa possa ter um ponto de vista diferente. Entende? Isso é o mais assustador e as pessoas precisam perceber. Hoje, esses que se juntaram ao poder dos fortes contra os fracos acham que são muito espertos, mas amanhã tudo pode mudar. E já aconteceu antes, como já aconteceu com o Arestovich, por exemplo. Olha como ele se comportou. Arestovich estava comigo como Prítula. Falei, lembre-se disso. Hoje não desejo mal a ele e sei bem quanto ele vale. Em março de 2022, escrevi, lembre-se desse dia. Arestovich não passou nesse teste. Sabe, quando você está subindo, lembre-se das pessoas que estão ao seu lado, porque quando você estiver caindo, vai encontrá-las de novo. Então, Arestovich recebeu esse primeiro tipo de poder e se sentiu como um deus. Ele não passou no teste do poder. Embora o poder dele fosse muito relativo, um poder midiático. Ele estava no poder. Ele imediatamente já começou a derrapar. Esse já é um teste que mostra que uma pessoa assim não pode ser deixada entrar na política. Prítula agora também está falhando nesse teste publicamente. Só que, se para Arestovich tudo aconteceu muito rápido, literalmente em 3 meses com esse aqui, tudo é muito mais complicado. Isso já dura anos. Ele não passou no teste. Quero destacar, o problema não sou eu, mas sim que na Ucrânia não se aceita quem tem opinião diferente. Patriota da Ucrânia. Ele imediatamente recebe o rótulo de pró-Rússia. E quantas teses anti-Putin eu tenho, eles não vão contar para você. E hoje, a inteligência artificial pode fornecer para todos vocês uma análise de todas as minhas postagens nesses 4 anos e meio, ou melhor, em 4 anos no YouTube, tudo o que vocês quiserem, ela vai mostrar. Mas é essa a situação. Então, gente, por favor, apoiem a gente com comentários, curtidas. Eu realmente não sei o que mais pode ser feito. O que pode ser feito numa situação dessas? Quando o Yermak, que é acusado de ter uma mansão em Kozin, dizem que até o Volodymyr também tem mansões. Os deputados dizem para não falar besteira. Deixe o Nabu provar, aí vocês podem falar sobre isso. Eles não são responsabilizados. Sua mãe está sempre lidando com esses tribunais, porque ela compartilhou o seu post. Como podemos confiar que o sistema judiciário vai funcionar se existe uma dissonância tão grande? Não é uma diferença pequena em alguma coisa. É uma enorme dissonância, é um abismo, como se não fosse possível se livrar disso de jeito nenhum. Veja, você se lembra? Tivemos um programa juntos e você mencionou Mazurashu, o deputado que sempre aparece no seu programa. E depois eu revi, você me mandou esse link, eu assisti esse programa. Mazurashu falava para as pessoas atacarem os deputados, escreverem para eles, entrarem em contato. Lembra que foi assim? Talvez não exatamente assim, mas Mazurashu, ele... Toda vez ele estraga tudo. Ataquem os deputados, entrem em contato com eles. Ao mesmo tempo, o próprio Mazurashi teve uma crise de histeria alguns anos atrás porque as pessoas foram rudes com ele nos comentários. E ele bloqueou, parece, os comentários.
Ou seja, esse é o poder. Até o opositor Goncharenko mantém os comentários fechados. É daí que tudo começa. Se você está na política e tem os comentários fechados, acabou na hora, não tem nem o que conversar. Isso é para você pensar sobre tribunais, sobre tudo. Na Ucrânia não vai haver nenhuma ordem. Hoje, quem governa a Ucrânia é a máfia. Essa máfia está ligada à Federação Russa. Olha só, Tatiana, é muito legal que você começou a desenvolver esse tema. Veja, o Ermak, sobre o que vou mostrar na live de sexta-feira, a família do Ermak tem ligação com a Federação Russa, com os serviços secretos. Agora Chervinsky está contando detalhes, eu já sabia. Deixa ele contar, eu não quero. Deixa o Chervinsky resolver isso como agente de inteligência. Mas Pritula não veio, não escreveu. Ermak, você é um colaboracionista. Seu pai foi para São Petersburgo após ser nomeado. Você tem negócios com agentes secretos russos. Todos seus vínculos levam à Rússia, ao FSB ou GRU. Страшно. Assustador. E essa idiota que você citou colocou minha foto como se eu fosse chefe, com outras pessoas atrás. Chamou o vídeo de destruidores da Ucrânia. Desculpe, pessoal, sou eu que estou construindo uma dinastia, uma cooperativa durante a guerra. Sou eu que roubei dos militares e permiti a guerra no nosso país. Entende? O objetivo desses canalhas é convencer uma pessoa burra, ignorante, de que sou eu quem destrói a Ucrânia, e não Zelensky e Ermak. Admito que é besteira, mas parte da sociedade acredita, e isso causa nossos problemas. Sobre Chervinsky, já que foi mencionado. Hoje escrevi para ele, queria muito vê-lo aqui no nosso programa, para que ele viesse e nos contasse esses detalhes. Eu queria tanto saber, ver, ouvir isso. Eu o apoiei tanto quando essa situação aconteceu com ele. Vamos passar para Poroshenko. Poroshenko é o quê? Terrorista, né? Bem, não é declarado terrorista, mas ele está sob sanções. O presidente impôs sanções contra ele, e as sanções são impostas a pessoas que são equiparadas ao terrorismo. Agora, Poroshenko se encontrou com Zelensky pela primeira vez desde o início da guerra em grande escala. Teve uma reunião pessoal com ele. Acredita-se que discutiram possíveis decisões, mesmo impopulares, necessárias para encerrar a guerra. É preciso buscar algum caminho agora. Na sua opinião, quem saiu triunfante dessas negociações, depois das negociações conjuntas deles? Zelensky ou Poroshenko? Quem está com as cartas na mão, como diz Trump? Bem, eu disse há uns 2 anos que nenhum dos dois teria outra escolha a não ser se unir em uma coalizão. Não estou dizendo que isso será público. Não será público. E me parece que eles já tinham esse acordo. Só que, de vez em quando, eles se atacam um pouco. Todos incriminaram uns aos outros. Quem está no poder está por cima. Vou analisar a situação. Sobre Zelensky, tudo já está claro do ponto de vista de Poroshenko. Vocês entendem? Eu estou falando agora com os apoiadores do Poroshenko. Vocês perceberam que o Poroshenko traiu vocês? Poroshenko traiu vocês? Vocês diziam que a culpa era dos 73% que votaram no Zelensky em 2019. Que eles eram canalhas, traidores da Ucrânia e que por causa deles vieram todos os problemas. O seu líder falava para vocês, UE, OTAN, guerra, língua, fé, tudo isso ele dizia. Hoje, Zelensky diz exatamente a mesma coisa que Poroshenko. Eles politicamente, bem, não diferem em nada. Por que Poroshenko começou a falar? Seus apoiadores deveriam exigir eleições. Poroshenko diz que o encontro foi maravilhoso e agradece. Kniazhitsky também elogia, afirmando que reuniões assim são essenciais durante a guerra. Na verdade, muito provavelmente, Zelensky disse para ele, eu simplesmente vou compartilhar o poder com você. Eu simplesmente vou compartilhar o poder com você. Vou te dar um pouco mais de poder. E é só isso, Tatiana, que interessa ao Poroshenko. Por isso, mais uma vez eu digo, agora Poroshenko traiu os Porokobots. Ele os traiu, por assim dizer, e as pessoas confiavam nele. Bem, talvez eu esteja errada, mas acho que não estou. Eu assistia atentamente, assistia suas transmissões antigamente, e me parece que há 2 anos você disse que se soubesse que Zelensky faria isso, teria votado em Poroshenko. Acho que foi isso. Obrigada. No segundo turno só havia 2 opções. Naturalmente. Eu votei no segundo turno no Zelensky porque eu entendia que Petro Alexeyevich era um desastre, e isso já era uma sentença certa. Ou seja, eu estaria assinando para a Ucrânia uma sentença de condenação.
Eu subestimei o Zelensky, ou seja, eu não vou repetir agora por alguns motivos, por algumas informações. Sabe, não é que eu acreditasse, mas ele dizia que ia acabar com a guerra. Ele dizia que não ia mexer com a língua russa e assim por diante. Ele afirmava que a Ucrânia teria liberdade econômica, como a Suíça. Talvez eu não esperasse isso dele, mas não imaginava pressão contra a liberdade de expressão. Eu realmente não esperava. Poroshenko tirou o Private Bank do Kolomoisky, mostrando que usa a máquina administrativa. Só que ele, como posso dizer, bem, por outro lado, ele realizou eleições democráticas e transferiu o poder para Zelensky. Ou seja, se nessas eleições tivesse vencido, digamos, outra pessoa, ele teria transferido o poder para outro. Esse é o ponto positivo. Zelensky não fez e não fará isso. Nós já estamos vendo isso. Ele dizia que não governaria por 10 anos. Até postei isso, mas já está indo para o 8º ano. Tendo vencido apenas uma eleição. Esse é realmente um erro terrível nosso. Mas o mais importante, Tatiana. Esse erro custou sangue à Ucrânia. Mas o mais importante é tirar conclusões. Se votaram no Zelensky e ele decepcionou, todos se revoltaram. Amanhã votarão no Pritula, ou no Zelensky, ou em algum Luzhny hipotético. Então você não é uma pessoa inteligente. E a Ucrânia simplesmente não vai se tornar maravilhosa de uma hora para outra. Entre aspas. Literalmente 2 dias atrás, nós estávamos no ar com você e falamos sobre como os deputados parecem estar voltando à razão. Em que isso se manifestou? Eles não votaram, eles rejeitaram a lei sobre o imposto para encomendas de até 150 euros, ou seja, eles não votaram a favor disso. Você também percebeu nisso, assim como muitos outros palestrantes, que em princípio eles estão tentando ou defender algo ou não estão sob total controle do governo, por assim dizer. Hoje, a Verkhovna Rada ratificou o acordo com a UE sobre o empréstimo de 90 bilhões, ratificou. Isso significa que a Ucrânia assumiu oficialmente um compromisso de ferro de cumprir todas as condições fiscais da UE em troca desse dinheiro. Fala-se lá sobre o cancelamento pela Ucrânia dos benefícios para encomendas internacionais, reformas em grande escala para os empreendedores individuais do terceiro grupo. Uma taxa militar de 5%, a qual, quero enfatizar, pertence à manutenção dos deputados, cujas receitas não podem ser verificadas. Assim como foi feito antes. Era fácil. Razumkov é contra isso, mas por enquanto isso existe. O surgimento de novos impostos sobre a renda e a obrigação de reformar a alfândega. O que deu errado? Смотрите. Olha, eu falei isso em outro canal outro dia, vou repetir para vocês mais uma vez. É importante que o maior número possível de pessoas saiba disso. Pessoal, façam a si mesmos uma pergunta. Veja, o FMI ele já nos financiava antes da guerra. Não é a primeira vez. As exigências sempre eram: aumentem impostos, pressão fiscal e tarifas de serviços públicos, ou seja, piorem a vida das pessoas. Por quê? Porque o FMI não visa tornar a Ucrânia bem-sucedida. Seu objetivo, como o de um banco, é vender dinheiro tendo uma garantia. É isso, não preciso de mais nada. Não precisa. E por que o FMI... Perguntem de novo, pessoal. Por que o FMI nunca disse cortem os gastos do governo? Olha, antes da guerra o orçamento era 40 bilhões. Agora deveria ser 25 bilhões. Por favor, liberem 15 bilhões de dólares anuais, cortem os funcionários públicos, reduzam a máquina estatal, desenvolvam os negócios, diminuam o tamanho do Estado. Isso não interessa a eles. Entendo eles. Não querem viver na Ucrânia. São banqueiros e precisam vender dinheiro. Esse não é nosso interesse. Nem o seu, nem o meu, nem o dos espectadores. Nosso interesse é uma Ucrânia bem-sucedida e rica. Javier Milei, a primeira coisa que fez foi cortar gastos, fechar metade ou até 70 ministérios. Colocou um cadeado no prédio. Podemos pôr um cadeado e colocar para privatização. Fundo de Bem-Estar Nacional, só isso. Por isso não quero acusar o FMI de destruir a Ucrânia. Eles só estão fazendo o seu trabalho. Se somos tolos, somos tolos. Se canalhas comandam, não falo só do Zelensky. Eles faziam igual. Como mostrei na live, aprecio isso. Sentado diante de um jornalista ocidental, contei. Assumi o país com apenas 10 mil euros no tesouro. Após o Maidan, demos conta. Sim, só restavam 10 mil euros, o tesouro estava vazio após Yanukovych. Você não colocou o orçamento em superávit, nem cortou gastos. Foi ao FMI, assumiu várias obrigações e piorou a vida das pessoas. Piorou a vida das pessoas, aquela famosa história de apertar os cintos. E só apertaram os cintos todos, menos Yatsenyuk e sua quadrilha.
Aliás, os chefes do Yatsenyuk são os mesmos por trás do Pritula. Essas são as perguntas certas, Tatiana. Não é preciso muita inteligência para pegar dinheiro emprestado. Um contador ou advogado faz isso por você. O importante é o reformador, para que vocês vejam um resultado real. Eu quero muito que as pessoas entendam isso em detalhes. Esse é o meu interesse pessoal. Eu espero que as pessoas vão entender isso, porque vocês sempre falam sobre PIB, sobre economia, sobre como viver, de onde virá o dinheiro, quem vai investir o quê. Vamos esclarecer. Muitos aguardam esses 90 bilhões, pois dizem que sem esse valor não haverá pensões. Os militares ficarão sem salários e não conseguiremos nos manter. O acordo ratificado hoje na Rada Suprema está claramente definido. A Ucrânia devolverá esses 90 bilhões de euros exclusivamente por meio das futuras reparações russas. Se eu posso perguntar para você, como alguém que entende de economia, se a Rússia não nos pagar as reparações, como vamos devolver esse dinheiro? De que forma? Eu prometo. E segundo, por que devemos devolvê-los? Hoje Zelensky está na Suécia e lá ele está comprando... Esqueci o nome desse míssil. Eu entendi tudo. Todos entenderam. Grifon, isso mesmo. Ele diz que 150 unidades serão compradas, mas agora só serão compradas algumas, depois 10, 16, esses números assim. Mas agora, isso significa até o final de 2027 com o dinheiro que os europeus estão nos dando, mas eles estão nos dando esse dinheiro como empréstimo. Na sua opinião, por que devemos devolver esse dinheiro? Porque Zelensky precisa permanecer no poder. Essa é a resposta para a primeira pergunta. Como pagar se a Rússia não pagar reparações? Spoiler, não haverá reparação da Rússia. Todo sensato sabe. Eles farão um novo empréstimo, Tatiana. Vão fazer um novo empréstimo, impondo mais um jugo aos cidadãos da Ucrânia e tornando a vida no país impossível. E vão quitar o anterior. Alguém como eu, Tatiana, vai assumir, pegar empréstimo e depois dizer: tirei o país da crise, mas havia dívidas enormes. Lembro, nossa dívida pública supera 100% do PIB. E se gritam que nos Estados Unidos também é assim, lá tudo é investimento. Os investimentos estão crescendo, eles têm o Fed, a máquina de imprimir dinheiro, eles sabem o que estão fazendo. Isso já está em discussão lá, e eles também vão cortar gastos e pagar a dívida pública. Acho que isso será feito com criptomoedas. O Trump tem equipe e ideias sérias. Segundo, o que devolver à União Europeia? A Ucrânia deve declarar moratória externa após a guerra. O novo presidente precisa agir rapidamente. Eu faria isso de imediato. E não é para de alguma forma ofender os europeus ou ser esperto, dar um calote neles. Não. É para dizer, pessoal, nosso país está todo ensanguentado. Perdemos pessoas. Milhões morreram e milhões foram para os seus países sem nada. Nós precisamos nos reerguer. Nós não pretendemos viver em guerra aqui para sempre. Por isso, não vamos entregar nada para vocês. Vamos começar do zero, do início, mas de verdade e com honestidade. É assim que qualquer presidente faria, sem motivo para medo. No resto, a Europa está fazendo alguma besteira. Kaja Kallas insulta os Estados Unidos e espalha fake news dizendo que a embaixada americana deixou Kiev. A embaixada responde: estamos aqui. Ou seja, ela provoca. E você pensou diferente? A Europa, ou seja, a União Europeia, vai limitar o funcionamento do Starlink e da Amazon para criar seus próprios equivalentes. Mas isso são métodos do Putin. Sabe o que é isso? Isso é substituição de importações. Lembra como era com o Putin? Em vez de McDonald's, lá existe o McVania. Substituição de importações. Você sabe por que Starlink e Amazon são gigantes? Porque são melhores. Melhores em seu ramo. Na Europa, nenhuma empresa consegue competir com eles. Não é porque alguém lá seja ruim, Elon Musk, ou Bezos, ou Trump, ou os Estados Unidos. Naquelas condições, com tanta burocracia, você não consegue crescer até esse ponto. Vão te sufocar com impostos, burocracia, papelada. Você vai dizer: ah, que se dane esse negócio. Ou você vai para a América fazer isso, ou trabalha por 1.500, 2.000 euros, vivendo como todo mundo, do jeito que eles querem, todos iguais. A propaganda globalista diz aos jovens: não precisa de carro, alugue. Não precisa comprar apartamento, alugue. Viva só de aluguel. O importante é ter um tênis e andar por Paris. No resto nem pense, nós pensamos por você. Pense no clima. Vai lá, pense no clima.
já não é mais relevante. Agora eles reconheceram que o dinheiro que gastaram com esse clima claramente não foi direcionado da forma que eles imaginavam. Essa questão segue em aberto porque é difícil para os cientistas pesquisá-la. O que influencia o clima é impossível de pesquisar e também é impossível recuperar o dinheiro, ou seja, essa questão já ficou meio assim. Assim como esquecemos como a guerra e a perda dos territórios começaram, agora também esquecemos sobre o clima. Os europeus apresentam essa questão assim, chumos. Sim, mas tudo isso sobre o clima, é isso que quero dizer, é um golpe. Não existe aquecimento global. Esse tema é usado para manipular jovens e o orçamento. Muito dinheiro é destinado a isso, como mostram as Gretas Thunberg. É para isso que tudo isso é feito, para que os caras possam viver bem, viajar para bons hotéis, frequentar bons restaurantes e tenham orçamentos, só pelo orçamento. As pessoas pagavam impostos e nos mandavam economizar ou apertar os cintos. Nós economizávamos em nós mesmas, na comida, nos nossos filhos, para pagar pelo clima, que não está comprovado. E também não está comprovado para onde foi o nosso dinheiro. Isso foi feito na Europa. Na Ucrânia, a situação é diferente, com uma dinastia. Você diz, você teria declarado default, mas agora, se pegamos dinheiro e entendemos que não temos como devolver e pegamos mais empréstimos para declarar, então é default. Bem, parece que acham que somos um pouco malucos. Eu não sei. Como assim? Vou pegar dinheiro agora e ninguém menciona a moratória. Vocês são dinheiro feminino? Vamos dar calote? Não, eles pegam o dinheiro. Zelensky vai conseguir dinheiro para vocês, eu não sei, aceitando qualquer condição. Vão pedir para trocar a bandeira da Ucrânia. Coloca lá, sei lá, em vez do azul, o roxo, ele vai dizer, tudo bem, se vocês derem 10 bilhões ou 20, é assim que tudo funciona. Ele precisa se manter no poder para não acabar no banco dos réus ao lado de Ermak, para que ele tenha imunidade presidencial. E acredite em mim, tudo gira só em torno disso. A guerra precisa acabar, Tatiana, e nada mais aqui funciona. Agora você disse, não tem dinheiro, você aí defendendo mísseis europeus. Veja só o que acontece. Para que você ameaça o Putin, faz pose, anda por aí e depois fala do Trump. Trump, estou escrevendo uma carta. Urgentemente, mandem Patriots e a Firepoint está construindo mísseis ofensivos. Tem algo errado, ou seja, isso é pose às custas das pessoas. Sem mísseis para defesa aérea, as pessoas sofrem. O povo da Ucrânia, minha família, provavelmente sua família, meus amigos, seus amigos. Eu não concordo com isso. As pessoas não concordaram com isso e um louco não pode fazer essas coisas em nosso enorme país. No meio de tudo isso, desse horror, Biletsky, de quem falamos, alguém disse que ele poderia ser o futuro presidente, mas as pessoas não vão escolhê-lo porque não entendem por que deveriam. Ele disse que agora na Ucrânia são quase os melhores tempos em termos de ofensivas e defesa, ou seja, temos vantagens. As pessoas de Konstantinivka precisam evacuar, mas um militar comentou que homens ucranianos não estão evacuando. É muito difícil fazer isso de lá, eles são chamados para evacuação, mas não fazem isso, escreve o militar, porque tem medo de serem mobilizados. Ou seja, chegamos ao ponto em que os homens na Ucrânia têm mais medo dos drones, mísseis e mísseis balísticos russos do que do governo ucraniano. Como chegamos a isso tão rápido em apenas 4 anos? Talvez seja o contrário, tem mais medo do governo do que dos mísseis. Então parece que é isso, governo. Temem mais o governo ucraniano do que os mísseis russos. É isso. Isso é um absurdo do centro de recrutamento. Sobre as declarações de Beletsky, entendo o motivo disso. Por isso que eu tentei ensinar as pessoas a não reagirem emocionalmente às notícias. Está acontecendo uma guerra de informação. É uma guerra de informação. Alguém precisa acalmar as pessoas e alguém quer acreditar nisso, tudo bem. Entenda que para eles, uma boa situação, como eles avaliam, sem citar nomes, apenas aqueles que pensam assim. Eu penso em quantas pessoas morrerão, quantos ataques ocorrerão em Kiev e outras cidades da Ucrânia, quanto tempo a guerra será adiada e como isso impacta as negociações, positiva ou negativamente. Ontem, Ana Paulina Luna, que é uma congressista americana, repostou Zelensky no X e escreveu que 2 democratas vieram visitá-lo, 2 senadores e também aquele outro. Sobre a continuação da guerra, ele escreve: vocês estão comprometendo o presidente Trump. Vocês têm uma proposta na mesa, aceitem a paz e parem de perder tempo com bobagens. É isso aí. Mas nós vemos a reforma das Forças Armadas da Ucrânia. Novamente, isso acontece no contexto desse dinheiro que os europeus estão nos dando. Olha só, nós temos que comprar mísseis da Suécia
e devolver a eles o dinheiro que eles nos dão como empréstimo. Esses mísseis nós vamos comprar nos próximos anos, até 2027, 16 unidades, 16. Mas isso vai custar uma fortuna. O que esses 16 mísseis podem fazer, eu nem sei. Mas sobre a reforma, comente sobre a reforma. O salário dos militares está sendo aumentado de 20 para 30 mil. E para aqueles que são da infantaria, eles recebem de 250 a 400 mil hryvnias, dependendo da intensidade dos combates. Também com o dinheiro que será dado aos europeus. Europeus, isso é um evento real, na sua opinião? Uma reforma real? Não, isso não é uma reforma. Eles estão tentando fazer o que deveria ter sido feito antes. Eles estão tentando comprar a lealdade dos militares. E tipo, pessoal, vocês concordam que a guerra não deve acabar? Bem, se forem 400, não 300, se forem 30, não 20. Então é verdade que a guerra não precisa acabar? Isso é típico de quem está no poder. Sobre os mísseis da Suécia, pensem por que lá Zelensky é cumprimentado com tapinhas nas costas e abraços. Nós te demos um empréstimo. Vocês compraram mísseis de nós. Lembram que contei que alguém ganhou um Mercedes novo com o dinheiro de vocês, enquanto para vocês deram um velho da Eulanos? Claro, vocês abraçariam alguém assim se ganhassem um Mercedes novo, pago por outra pessoa no crédito. Não é verdade? Pois é, eles também abraçam. E assim, 16 mísseis, isso é ridículo do ponto de vista militar. Essa é uma boa notícia. Agora vou mostrar isso para os apoiadores. Olhem só, eles vão dizer, afinal, Zelensky está no lugar certo. Olhem só que política externa. Sem ele, não teríamos recebido nada. E quando alguém como Eliseevich começa a entrar nos detalhes, imediatamente aparece Prítula e diz, colaboracionista. Colaboracionista. Então o Ermak não é colaboracionista, o Zelensky não é colaboracionista, toda essa turma deles não é colaboracionista, esses ministros, Galushenko e Mindit, não são colaboracionistas. Isso não é colaboracionismo. Já ouviu o Prítula comentar sobre a cooperativa Dinastia? E o sobrenome Mindit na Síria, ele sempre faz piada grosseira na hora. Ridicularizar também é uma técnica, pegar um problema sério e fazer piada. Você viu o que mais ele escreveu? Ele escreveu, tipo, para outra pessoa, me mandaram um print da conversa. Tipo, eu pesquisei esse Eliseevich no Google, entendi tudo, ele está ganhando dinheiro às suas custas. Você comentou hoje que há quem se aproveite desses temas delicados. Sempre faço arrecadação após cada bombardeio. Lembra? Para o Rus Aris, Pomsta, Russo Ris. Eles arrecadaram para a Pomsta, mas o exército de drones nunca existiu quando levantaram o dinheiro. Será que eles fazem vaquinha e arrecadam dinheiro em cima desses temas sensíveis, assustadores, em cima do sangue alheio? Talvez seja assim que isso pareça? Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui vai mais uma manobra. O que pode ser feito? Só as pessoas podem espalhar essa informação, compartilhar e avaliá-la com bom senso. É isso, submeter tudo ao bom senso. Sobre essa reforma, é importante compreendê-la. Planeja-se um novo sistema de contratos para militares, com prazos de serviço claros, de até 2 anos. Ou seja, o militar deve servir por 2 anos. Se for assim, se isso entrar em vigor, esses militares que já se alistaram como voluntários e que já estão servindo, todos eles já estão há mais de 2 anos. Então eles precisam ser mandados de volta para casa para descansar. Como podemos substituí-los? Na sua opinião, como o governo pretende fazer isso? Ela aposta em pegar pelo menos 30 mil homens por mês nas ruas. E não há outro plano. E acredite em mim, alguns desses barbearias midiáticas aparecem, me mandam mensagens. Sempre que mandam, estão lá rindo, fazendo pose e querem que alguém lute por eles. Ninguém ouviu alguém dizer, vou sentar enquanto você luta. A guerra precisa acabar. Eu não quero rotação, não quero trocar esses caras, não quero que alguém os substitua, não quero que eles morram. A guerra deve terminar para todos voltarem para casa. Para encerrar, vamos abordar um tema imoral ou uma mina de ouro para policiais corruptos. Os jornalistas descobriram que o orçamento estatal da Ucrânia recebe apenas 5% em impostos das receitas exorbitantes dos ucranianos na plataforma OnlyFans. Como os homens não podem sair de casa, as mulheres ganham dinheiro como podem. Em 4 anos, nossos cidadãos faturaram $250 bilhão. Mas as pessoas têm medo de declarar esse dinheiro, porque em vez de agradecimento, escreve Zaliznik, pelo pagamento de impostos, o Estado ainda pode dar a eles até 7 anos de prisão por pornografia e até 12 anos por lavagem de dinheiro. A Verkhovna Rada bloqueou a aprovação deste projeto de lei.
Outros palestrantes que às vezes vêm ao nosso programa dizem: como é possível permitir oficialmente isso agora na Ucrânia, fazer tudo isso se o nosso país está em apuros? E por isso vamos simplesmente nos rebaixar ainda mais moralmente do que já estamos, vamos nos degradar moralmente. O que você acha? Vou te dizer, que bom que você tocou nesse assunto. Veja, ou seja, quando um policial de alto escalão, não é só um em todo o país, os agentes do SBU pegaram eles de propósito. Tudo isso foi feito de propósito para levantar esse assunto. Quando um policial vai até uma jovem, eu não aprovo essa atividade, já digo logo para você. Mas a pessoa escolheu esse caminho, a moça escolheu esse rumo, digamos assim, mesmo que seja temporário. O policial se aproxima e diz: você vai me pagar milhares de dólares e seguir fazendo o que faz. Isso é moral? Alguns pensam que, se lhes disseram que algo não existe, então não existe. Mas isso existe, só não percebem ou não querem ver. Agora existe uma segunda alternativa. Essas garotas se registram como empresárias individuais do terceiro grupo e pagam 5% do faturamento. E é aí que tudo termina. Terceiro, nós somos algum tipo de país puritano, religioso? Temos leis da Sharia funcionando aqui? Que absurdo é esse? Esses deputados vão falar sobre moralidade? Esses deputados, ele só está flertando perto do que eles fazem. Isso é pouco. Não precisamos ouvir lições de moral da boca dos deputados. Eu me lembro, uma vez falei exatamente sobre esse assunto. O Kamelchuk, deputado, vai conduzir lá, como foi dito, ou por algum motivo vai conduzir. E eu trabalhava em um canal de TV, andava pelas ruas entrevistando pessoas, perguntando se eram a favor ou contra a abertura de bordéis públicos na Ucrânia. E 70 de 50 pessoas entrevistadas eram a favor, e a maioria eram mulheres. As mulheres diziam que isso estivesse disponível. O que você acha? Por quê? Talvez naquela época não houvesse guerra e as pessoas fossem mais alegres e mais animadas. E agora realmente não é hora para isso. E como vão nos olhar? Já temos tanta bagunça e ainda por cima prostituição, simplesmente aberta, escancarada, use como quiser. Não é prostituição, mas apoio à legalização da prostituição e da pornografia. Fui o primeiro a propor isso, publicado no meu programa de reformas em abril de 23. Onde foi isso? Pegaram o item 3 de lá e distorceram totalmente. Mas mesmo assim eles ficam de olho. Olha, hoje me disseram que na Alemanha abrir um bordel custa 7 mil euros de licença. Na Holanda é necessário relatar o que ocorre. Entende? Alguém vai olhar, alguém vai dizer alguma coisa. Isso é uma besteira total. E na verdade, isso nem é um argumento. Me desculpe. Esse dinheiro deve ser legal. O mundo moderno é assim, mesmo que não gostemos. E a gente precisa adaptar a legislação para isso. E o nosso Estado, vou te explicar, Tatiana, não é questão de puritanismo, nem de religião, nem de guerra, nem de outra coisa. No nosso Estado e também na Rússia, nos países soviéticos, totalitários, sempre é preciso moldar a lei que o Estado possa te pegar de jeito, para que esse policial possa vir e te exigir suborno, por drogas leves, por jogos de azar, por pornografia, por prostituição, para que o Estado tenha, para que esse sujeito com crachá possa te causar problemas, ganhar dinheiro em cima de você. É assim que tudo está escrito. Isso não é para as pessoas. E eu luto para que isso seja para as pessoas. Minarquismo. Um Estado pequeno, um país grande, mas um Estado pequeno para as pessoas. E não as pessoas como material descartável para o Estado. Pritula vai dizer que tem problemas de visão e 4 filhos. Com certeza ainda teve um filho de propósito há 1 ano ou 2 anos atrás, para que ele tivesse 3 menores de idade, para não acontecer aquilo, sabe? E ainda tenho problema de visão, tenho filhos, entende? E o parente dele também tem problema de visão e filhos. Não, ele vai te dizer, vai lá e luta. Depois pede doação de vocês e depois ainda te ofende por isso. Por enquanto não se vê um desfecho, pois Rubio afirmou que Trump deixou as negociações, mas pode voltar quando estivermos prontos, o que ainda não estamos. Você escreveu recentemente um post no seu canal do Telegram sobre o que você pensa ou de onde você sabe, mas não quer dizer de onde. Trump ainda vai voltar às negociações de paz. Se você não quer dizer de onde tem essa informação, então, na sua opinião, quando ele vai voltar? E por que ele vai voltar? O que o motiva a voltar às negociações ucranianas? Se eu tenho essa informação, isso não é garantia de nada. Eu tenho essa informação, estou apenas compartilhando. Nada mais, nada menos. Muita coisa vai depender agora da situação no Irã.
Mas pode acontecer que, dependendo de como as coisas se desenrolem, algo seja resolvido e talvez em 2 semanas Trump faça uma declaração e a delegação acabe vindo para Kiev. Mas, de novo, isso provavelmente é o que pensam e planejam nos Estados Unidos de acordo com a fonte, mas existe o Universal. Não decido, acho que ele sabe quem é o Universal, mas os planos parecem sérios. O que as pessoas devem fazer? Só escrever comentários, compartilhar o vídeo, se inscrever nos nossos canais, tornar essa informação pública. E aí, sobre falar ou não com os deputados. Sobre Mazurachu, dizem para entrar em contato de forma correta. Você diz que é para falar com eles? Se não fizer sentido, quem quiser pode escrever esses pedidos para eles. Nas redes sociais, ataquem, parem a guerra. Escrevam a eles pedindo o impeachment de Zelensky. Claro, é preciso pressioná-los. O que eu estou fazendo agora com vocês, estou pressionando também os deputados. E sobre nós, eles ou os amigos deles vivem fazendo pressão. Gente, só vocês nos apoiam de verdade, só as pessoas, quando leem os comentários, isso levanta o ânimo. É isso que nos dá forças para ler essas notícias horríveis, os comentários daqueles que não gostam de algo, que escrevem mensagens privadas. Gente, obrigada pelo apoio. Até a próxima. Obrigada, Denis. Obrigado, até logo. Obrigado. Tá.